Vamos abrir as Sagradas Escrituras no Evangelho de João, capítulo de número 13. Evangelho de João, dando continuidade à nossa série panorâmica sobre Jesus Cristo, do prólogo até a sua segunda vinda. Hoje nós vamos meditar sobre o amor de Cristo por nós. João 13, versículo 1 até o versículo de número 17. Com a sua Bíblia aberta, assim nos diz a palavra do Senhor. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreende-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as praticardes. Senhor, Pai, em nome de Jesus, abra o nosso entendimento, Senhor Deus, para compreendermos a Tua palavra. Nós viemos aqui, Senhor, para adorar o Senhor. Nós viemos aqui, Senhor Deus, para ouvir o Senhor falar conosco. Me ajude, Deus, a me manter fiel à Tua palavra. Eu quero deixar os resultados, Senhor Deus, todos eles, em Tuas mãos, pois certamente o Senhor cuida de nós e quer o nosso bem. Eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, João, capítulo de número 13, marca um ponto muito importante dentro da história de Cristo Jesus. Por quê? Até o versículo de número 12, o que nós temos é o sermão público de Cristo. É Cristo falando às multidões, alimentando as multidões seguindo Cristo, e Jesus falando, e Jesus ensinando, e Jesus tendo compaixão deles. Só que a partir do versículo do capítulo de número 13, Jesus ele se volta agora, particularmente para os seus discípulos. Ele começa a falar com eles. Por quê? Porque pouco depois deste momento da narrativa, menos de 24 horas, Jesus Cristo vai morrer. Jesus Cristo vai ser crucificado. E então ele entende que ele deve ensinar e preparar os seus discípulos acerca da sua morte, ressurreição, ascensão, acerca do Espírito Santo. Então, do capítulo 13 até o capítulo de número 17, o Senhor ele vai falar especificamente com os seus, preparando eles para a sua
partida. E aqui nesse capítulo, nós temos um tema. O tema principal do capítulo 13 é o amor de Cristo Jesus por nós. É isso que ele vai mostrar, do começo até o fim. O amor de Cristo está muito claro dentro dessa passagem bíblica. É interessante, dentro da providência do nosso Senhor, hoje pela manhã, o que nós vimos? Hoje pela manhã nós vimos aqui a história de Acã. E eu falei para vocês que o capítulo 7 de Josué, todo ele fala sobre a ira de Deus. Todo. E eu me lembro muito bem que no sermão eu falei para a igreja que Deus não é somente amor, mas que ele também é fogo que consome, ele também é ira. O mesmo Deus que amou e que usou de graça é o Deus que criou o inferno, é o Deus que se revelou em ira em Sodoma e Gomorra, é o Deus também que se revelou em ira lá no dilúvio. Agora, vejam como que é interessante. De manhã, nós falamos sobre ira, a ira de Deus. E agora, nós vamos falar sobre o amor de Deus. O amor de Cristo Jesus, porque ele é assim. Ele se ira contra o pecado. Ele disciplina os seus filhos, mas ele também ama a todos nós que estamos unidos a Cristo Jesus. O título desse sermão é Amou-os até ao fim. Amou-os até o fim. Cristo Jesus fez isso com os seus discípulos, Cristo Jesus faz isso conosco. E nós vamos ver aqui, nesta passagem bíblica, 3 pontos. O primeiro, nós vamos ver o amor humilhante de Jesus. Jesus se humilhou ao ponto de lavar os pés dos seus discípulos. Depois nós vamos ver o amor purificador de Jesus. Esta passagem, ela vai além do lava-pés. Ela vai falar da purificação do nosso coração, que é uma demonstração do amor de Jesus. E por fim, nós vamos ver o amor exemplar de Jesus. Jesus, ele nos deixa aqui uma ética a ser seguida, uma ética de serviço. Não necessariamente que a gente deva copiar o lava-pés, mas que nós devemos copiar o serviço, o amor com o próximo. Então nós vamos ver o amor humilhante, o amor purificador e o amor exemplar de Jesus. Então, primeiro ponto, vejamos o amor humilhante de Jesus. Eu quero que vocês olhem para o versículo 1. Vejam como que o texto começa. Ora, antes da festa da Páscoa. Antes da festa da Páscoa. O que foi a Páscoa? A Páscoa era uma das grandes festas do calendário judaico e muito importante para eles. Na Páscoa, eles se lembravam de que os seus antepassados estavam presos lá no Egito, estavam escravizados por Faraó, e de que o anjo da morte passou por cima do Egito, e o próprio Deus falou que a casa que estivesse com um cordeiro sacrificado e o sangue daquele cordeiro aspergido nas portas, nas janelas, em toda aquela casa, quando o anjo da morte, o vingador, passasse e não tivesse aquele sangue, ele entraria e mataria o primogênito. Mas se tivesse aquele sangue, ele pularia aquela casa. É daí que vem o sentido etimológico da palavra Páscoa. Páscoa significa passar. O anjo passaria aquela casa. Por quê? Porque ali o sangue do cordeiro estava naquele lugar. E é interessante que a Páscoa aponta para Cristo. E justamente um dia antes, o texto diz, ora, antes da festa da Páscoa, a Páscoa iria acontecer. E justamente na Páscoa, Cristo Jesus iria instituir a ceia. Nós teríamos um outro grande memorial, nós teríamos um outro sacramento, que também aponta para esta realidade de que o Senhor teve misericórdia e graça de nós. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Olha o que o texto está falando, que Jesus sabia. Sabia do quê? Sabia que era chegada a sua hora, a hora dele morrer, a hora dele se voltar para o Pai. Por isso que este texto é muito importante para os discípulos. Jesus estava preparando os seus discípulos acerca da sua morte. Agora, sabe o que é interessante aqui, meus irmãos?
é que antes do capítulo de número 13, nós temos aqui vários textos bíblicos que mostram Jesus falando que não havia chegado ainda a sua hora. Vários textos. Por exemplo, lá em João, no capítulo 2, versículo de número 4, o primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho. Maria, quando vê que o vinho acabou, ela vai até ele e fala, não temos vinho. E o que Jesus fala? Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. O que Jesus estava falando ali para Maria, para sua mãe, era o quê? Eu não posso me expor agora publicamente. Não chegou o momento ainda da minha morte na cruz, o momento pelo qual eu vim, pelo qual eu fui enviado pelo Pai. Depois disso, nós temos também, tanto no capítulo 7, versículo 30, quanto no capítulo 8, versículo de número 20, as autoridades tentando prender Jesus. Por exemplo, lá no capítulo 7, versículo 30, diz, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. O que Jesus estava mostrando é que as autoridades, os soldados, os judeus, nenhum deles poderia tocar em Jesus Cristo. Por quê? Porque ele não andava de acordo com a cronologia deles, mas ele andava de acordo com a cronologia dada pelo próprio Deus. E ele veio para morrer naquela cruz. Agora, irmãos, todos esses textos falando, não havia chegado ainda a sua hora, mas agora, neste momento da narrativa, somos informados de que estava chegando a hora de Cristo Jesus. Estava chegando. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora. O que significa isso? Era a hora dele morrer. Era a hora da sua ressurreição, da sua ascensão. E Jesus tinha plena consciência de todas estas coisas. Ele tinha plena consciência de que ele veio para isso. Vocês conseguem entender que somente um ser que é divino poderia ter a consciência que ele tinha? Foi para isso que eu vim. Por exemplo, abram, por favor, João 6,38. João 6,38. Olha o que Jesus diz. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, que é o Pai. E qual é a vontade? E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Vocês conseguem entender isso, crianças? Lá na eternidade, antes da fundação do mundo, quando existia somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Pai deu vocês para o Filho. É por isso que ele diz aqui, a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. O Senhor deu para o Filho os eleitos. E aí Jesus complementa dizendo, pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. O Senhor tem os seus eleitos, Cristo veio morrer pelos seus eleitos, e ainda há uma promessa, eu vou ressuscitá-los no último dia. Escatologicamente, nós estamos vivendo os últimos dias, últimos no plural, mas não chegamos ainda no último dia. Mas vamos morrer, mas no último dia, na vinda de Cristo Jesus, nós vamos ressuscitar, porque nós estamos unidos a Jesus. Só que esta missão de Cristo, ela seria cumprida na hora escatológica da sua morte. É por isso que ele fala. Neste momento, na hora da morte dele, ele iria cumprir isso. Agora volte-se para o versículo de novo, capítulo 13. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Duas coisas aqui. Ele tinha consciência plena da sua morte, que ele iria morrer na cruz. Mas ele tinha também consciência de que ele havia amado os seus discípulos até o fim. Jesus tinha consciência disso. Essa expressão amou-os até o fim, ela pode significar tanto um amor total, amou-os até o fim, amou-os completamente, como também pode significar
amou-os até o último suspiro da sua vida. Lembra que Jesus, depois da sua ressurreição, ele prometeu que estaria conosco até a consumação dos séculos. Então, em todos os momentos da vida de um servo do Senhor, ele está sob o amor de Cristo Jesus. Seja no momento de tribulação, no momento de alegria, no momento de luta, seja o que for de luto, em todos os momentos, nós somos favorecidos pelo amor de Cristo Jesus. Agora, quando que começou esse amor? O amor de Cristo, ele começa lá na eternidade. Quando o Pai ama os eleitos e dá os eleitos para o Filho morrer, ali já começa o amor de Cristo Jesus por nós. Este amor de Cristo Jesus, a prova dele é na própria encarnação. Meus irmãos, pare para pensar o texto que nós lemos nesta noite de Filipenses, capítulo 2, versículo 5 em diante. O Senhor, ele abre mão da sua glória, não dos seus atributos, que é impossível fazer isso, mas ele abriu mão da glória dele para te salvar. Ele se tornou um homem, Deus homem, para te salvar. E por quê? Porque ele te amou. Porque ele ama o Pai e ama você, porque o Pai deu você para ele. Nós vemos também que a prova deste amor de Cristo pelos discípulos é que o Senhor, ele amou aqueles que iriam traí-lo. O Pedro queria negá-lo. O Pedro tão intrépido e que o tempo todo estava ali sempre tomando a frente de todas as coisas. Mas no momento em que Cristo Jesus foi preso, ele foi um dos primeiros a negar Jesus. No momento em que Jesus Cristo estava no Getsêmani, precisando dos seus companheiros para orar com ele, Jesus não contou com a ajuda deles porque eles dormiram, mas apesar disso, Jesus amou cada um deles. Jesus amou cada um dos seus discípulos no discipulado que ele fez com eles durante 3 anos. 3 anos, meus amados irmãos, os discípulos estudaram não aos pés de Gamaliel, mas estudaram aos pés de Jesus Cristo. 3 anos de pura teologia. Que privilégio aqueles homens tiveram. Já pensou que privilégio? Não estudaram no CPAJ, não estudaram no Seminário Presbiteriano de Brasília, não desmerecendo dos nossos professores, mas estudaram aos pés de Jesus Cristo. Glória a Deus por isso. E tudo isso era prova de quê? De amor. Sabe onde Deus prova também o amor por eles? Quando o Senhor enviou o seu Santo Espírito para estar com eles. Eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito, o Paráclito, aquele que vai ajudar, que vai estar junto com vocês. E a maior prova, meus amados irmãos, do amor de Cristo, ela foi manifestada na cruz do Calvário. Ali não há poesia, ali não há nenhum livro que possa mostrar na plenitude o que aconteceu ali. Cristo Jesus morreu, Cristo Jesus sofreu uma morte excruciante por amor aos discípulos, por amor a nós. Olha o que Paulo diz em Romanos 8. Abram, por favor, Romanos 8, 35. Romanos 8, 35 a 39. Nos diz assim, nós até cantamos nessa noite. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Isso é amor verdadeiro. Paulo tinha convicção de que nada, nenhuma tribulação, nem a morte poderia nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Quando Martinho Lutero escreveu Castelo Forte, lá no finalzinho ele diz, se temos que perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar,
e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. Com ele reinaremos por causa do amor dele por nós. Amada igreja, não esqueçam disso. Há lutas, há sofrimentos, há injustiças, uma série de coisas que acontece e vai acontecer conosco, mas nós não podemos nos esquecer do amor de Deus em Cristo Jesus, de que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Você está sob o amor de Deus em Cristo Jesus. Glória a Deus por isso. É a pura verdade. É isso que nos dá ânimo. É isso que faz com que a gente continue, avance, entre numa semana, não sabendo o que vai acontecer. Mas independente do que venha acontecer, nada, como diz o texto, poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Agora, este Deus encarnado, que nos amou, olhe a atitude dele, de humilhação e de prova do seu amor. Olhe para o versículo 2 do capítulo 13. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Então, nesse contexto aí, você tem o quê? O diabo colocando coisas no coração de Judas para o trair. Aquele que andou com Jesus, aquele que presenciou uma série de coisas, já tinha tramado para Jesus morrer. Mas, irmãos, por que ele colocou esses pensamentos no coração de Judas? Por que ele não colocou no coração de Pedro? Por que ele não colocou no coração de João? Por que ele não coloca no teu coração? Porque o Senhor te amou e o Senhor te protege. É tão somente por causa disso. Os eleitos do Senhor, eles podem se afastar, não de maneira definitiva, porque eles são frutos do amor do Senhor em Cristo Jesus. Quer ver uma prova disso? Abram aí no capítulo 17, versículo de número 12. Capítulo 17, versículo 12, a oração sacerdotal de Jesus. Olha o que Jesus diz. Quando eu estava com eles quem? Os discípulos. Guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Jesus está dizendo, eu guardei, eu protegi, e nenhum deles se perdeu. Ele já tinha dito isso lá no capítulo 6, que a missão dele é buscar e salvar aqueles que o Pai havia dado para ele. Mas aí ele coloca aqui uma exceção, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Por que Judas se perdeu? Por que Satanás colocou palavras no coração de Judas e prevaleceu? Porque Judas não estava sob o amor eletivo do Pai em Cristo Jesus, tão somente por causa disso. E Pedro estava, apesar de Pedro, estava sob este amor, sob esta graça, sobre esta misericórdia. Agora volte para o versículo 3. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Meus irmãos, que atitude de Jesus Cristo! O Deus da glória, o legislador, o supremo, o que criou o mundo e tudo foi feito por causa dele. Vejam a atitude de Jesus. Ele se abaixa e ele começa a lavar os pés dos seus discípulos. Qual o chefe que faria isso? Qual o líder supremo que faria isso? Na verdade, o que eles querem é que as pessoas se dobrem diante deles. O que eles querem é adoração, eles querem ser exaltados, mas Cristo Jesus, ele se humilhou. O que Cristo Jesus estava mostrando com isso
é que ele é a encarnação visível da kenosis. É o Senhor e Mestre se fazendo servo. É o Senhor e Mestre cumprindo Isaías 53, que é o servo sofredor. Que é o Messias que muitos se confundiram porque eles esperavam um Messias libertador físico. Um grande rei montado em um grande cavalo e libertando Israel de Roma. Mas de repente vem um Jesus montado em um jumentinho. E entra um Jesus Cristo e agora se dobra e começa a limpar os pés daquelas pessoas. Na verdade, ele estava cumprindo Filipenses 2, 5, 11. Ele estava cumprindo Isaías, capítulo 53. Ele estava cumprindo Marcos 10, 45. Jesus é um servo. Ele veio para servir. E ele é o nosso Senhor. Em segundo lugar, nós podemos ver nesse texto o amor purificador de Jesus. O amor purificador de Jesus. Olhe para o verso 6. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tem parte comigo. Irmãos, o que nós temos aqui é um ato simbólico com o lava-pés da purificação dos nossos pecados em nosso coração. A ideia principal aqui, não que isso seja de somenos importância ou impossível para nós fazermos, a ideia não é necessariamente a gente colocar uma bacia e lavar os pés dos nossos irmãos. Não é isso. A ideia é que o Senhor está apontando, através deste rito, a purificação do nosso coração. É isso que ele está mostrando. Olha o verso 9. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita lavar senão os pés, quanto mais está todo limpo. Havia culturalmente, sim, por exemplo, uma pessoa chegava numa casa, naquele período do século I, provavelmente ele tinha tomado um banho, mas mesmo assim, andando pela cidade, as suas alparcas sujas. Então, pela uma questão de cortesia, recepção, recebia-se aquela pessoa e lavava os pés daquela pessoa. Tem esse aspecto cultural, mas só que Jesus está indo além disso. Ele está falando, meus amados irmãos, sobre a purificação dos nossos pecados. Ele está falando da regeneração, da obra de purificação, da transformação do nosso coração. Olha o final do verso 9. Ora, vós estáis limpos, versículo 10. Mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Isso às vezes acontece na igreja do Senhor. Nem todos estão limpos. Nem todos são regenerados. Na igreja do Senhor tem o joio e tem o trigo. Na igreja do Senhor pode ter pessoas que estão convivendo durante um tempo e depois vão embora. E nunca mais voltam. Eu não estou falando de uma mudança de uma igreja local para outra, mas eu estou falando de uma igreja local para o mundo. E por que isso aconteceu? Porque não houve a purificação dos pecados naquela vida. Sem Jesus Cristo, sem regeneração, sem santificação, a pessoa não vai longe. Não tem como a pessoa avançar. Então, esse texto bíblico, ele aponta para a humilhação de Cristo, mas ele aponta também para a salvação que é dada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Preste muita atenção. Só quem é lavado por Cristo participa da salvação. Só quem recebeu o banho do Espírito Santo, purificando o seu coração, tirando o coração de pedra e dando um coração de carne,
é que tem a salvação em Cristo Jesus. No mais, é só maquiagem. Meus irmãos, eu considero a doutrina da regeneração uma das doutrinas mais importantes do meio cristão. Se você não nasceu de novo, não adianta, você não vai avançar. Mas se você nasceu de novo, se você tem o Espírito Santo, você vai até o final, porque Deus está em você, te conduzindo, te abençoando, te levando até o final da tua vida. Terceiro lugar, o Senhor nos mostra também, nesta passagem, um amor exemplar de Jesus. Vejam que agora, a partir do versículo de número 12, ele vai nos dar uma ética de como nós devemos viver. Olhe para o verso 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Qual que é o exemplo que Jesus está nos dando aqui? Mais uma vez, eu digo, não é especificamente para você lavar os pés dos seus irmãos, mas é o exemplo da humildade. Se ele, sendo o Senhor, fez isso, não cabe na igreja do Senhor crente metido, crente arrogante, crente vaidoso, crente prepotente. Todos nós deveríamos servir uns aos outros, independente do status financeiro, independente daquilo que o Senhor nos chamou como vocação. Ele deu o exemplo lavando os pés e ele deixa o exemplo para nós. Bem-aventurados sois, se as praticardes. Sabe o que a gente aprende aqui, meus irmãos? Quem foi servido por Cristo agora tem que servir. Quem foi servido tem que servir. Na igreja do Senhor, nós não somos chamados para sermos telespectadores. Nós não somos chamados simplesmente para ficarmos sentados e ouvindo. Nós somos chamados para servir. Nós somos chamados para nos engajarmos nas coisas do Senhor. É isso que a gente tem que fazer. Como, pastor? Discipulando pessoas, evangelizando, aconselhando, servindo, tantas coisas que tem para a gente fazer. Irmãos, a nossa igreja é pequena, a igreja local, mas pode ter certeza, tem muita coisa para nós fazermos aqui, muita coisa. Desde a área de música, área de escola dominical, os PGs, discipulados, evangelismo, área de mídia, área de crianças. O que você está fazendo? O que você está servindo? Em qual área você está servindo ao Senhor? Oração. Oração. A gente tem um grupo de oração, que às vezes é pouco visitado no WhatsApp, mas é um grupo de cabal importância. Orarmos uns pelos outros. Apoio diaconal. Eu vejo o Gustavo, eu vejo o Kiko, vejo o Carlos, os irmãos direto falando: irmãos, a gente está precisando de homens para servir. É um ato de humildade. É uma atitude pelo qual o Senhor nos chama a fazer isso, meus amados irmãos. Então, em nome de Jesus Cristo, vejam que é uma obra de amor, mas é um amor operante. É um amor que está ali agindo na nossa vida. Então, o que a gente aprende desse texto? Cristo ama. Cristo, ele tem ira. Deus, ele tem ira, sim, mas esse texto a gente aprende que ele amou-nos até ao fim. Até ao fim. E quando eu digo até o fim, meus amados irmãos, pode ter certeza que isso vai além da tua morte. No período do seu estado intermediário, ele vai continuar te amando.
No novo céu e na nova terra, a aula que nós tivemos hoje pela manhã, nós vamos para um céu renovado, uma terra renovada, e lá nós seremos favorecidos por este amor do Senhor. Então não se esqueça disso. Saia nessa noite, voltando para o seu lar, entendendo, Cristo Jesus me ama. Vamos terminar com o texto de João. Abra aí João, capítulo 3. João, capítulo de número 3, versículo 16, que diz assim: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira. Amém, meus queridos irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, pela tua graça, pelo teu amor. Te louvamos pelo teu amor humilhante, abrindo mão de sua glória, não se apegando às prerrogativas divinas, mas fazendo-se servo e sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Nós te louvamos, Senhor Deus, pelo teu amor purificador, o amor que nos reconcilia, o amor que nos perdoa, o amor que nos transforma. E nós te louvamos também por este amor exemplar, que tem Cristo como nosso alvo de um servo, e nós também devemos servir. Ô Senhor, continue falando conosco, abençoando esta congregação. Continue nos enchendo do seu amor, das virtudes que vêm do Senhor. Eu peço isso, meu Deus querido, no nome santo de Cristo Jesus, que as bênçãos e misericórdias do Senhor estejam conosco hoje e para todo sempre, meu Deus querido. Amém.